Meu nome é Helena Maria, eu resido em Ituverava, porém eu sou da cidade de Taquaritinga, uma cidade um pouquinho coisa maior do que Ituverava. Eu não estou aqui para contar sobre a minha cidade, e sim para dar o meu testemunho. O meu testemunho eu espero que toque no fundo do seu coração e que você reflita que às vezes pedimos tantas coisas materiais e esquecemos do bem maior, o que Deus pode fazer em nossas vidas. Porque eu acredito num Deus de milagre, porque foi isso que aconteceu comigo. Eu nasci chorando como muitas crianças, porém esse choro era de dor de ouvido. Foram feitas muitas coisas para que essa dor de ouvido passasse. A minha avó ensinou a minha mãe a colocar óleo quente. A minha avó, as minhas tias ensinaram a minha mãe a colocar óleo com alho, manjerone, e foram colocando, porque eu chorava demais, demais. Chegou um momento que todo mundo falava muito alto em casa, mas eu não imaginava que era alto, que era som. Vocês vão entender por quê. O tempo passou demais. Tive um filho, fiquei viúva, mas Deus faz tudo sensacional. Colocou um rapaz na minha vida chamado Flávio Henrique, um servo de Deus de muitos tempos. Nos conhecemos, casamos. Só que esse período ele percebeu que todo mundo falava muito alto. Ele falou: por que será? Notou que eu tinha um grave problema de surdez. Mas qual seria? Fomos até o médico e lá constatou: o meu ouvido direito eu tinha nada mais, nada menos do que 35% de audição. E o ouvido esquerdo eu tinha 5%. A minha família não percebeu. Eu trabalhava normalmente, mas porém eu aprendi a ler os lábios. Então deu tudo certo, para mim estava tudo bem. Só que chegou o momento de comprar um aparelho auditivo. Há 10 anos atrás, literalmente 10 anos atrás, nós não tinha R$1.100. Era muito dinheiro para comprar este aparelho. Esse aqui, ó. Este aparelhinho, R$1.100. Como eu disse, eu era de Taquaritinga. A igreja de lá me doou o aparelho. Irmãos, queridos, que felicidade poder ouvir roboticamente, mas ouvir. E o tempo passou, irmãos. Meus queridos, o tempo foi passando. Eu percebi que eu comecei a ouvir menos, e o meu esposo também. Irmãos, chegava o calor, era a minha diferença. Eu ia até o médico e ele falava: você tem que parar de usar esse aparelho por 15 dias. Era impossível. Por quê? Este ouvido ficava em carne viva. O silicone, suor, meu ouvido ficava em carne viva. Então eu tinha que parar de usar, mas não tinha como. Eu tinha que trabalhar. Então eu colocava o ouvido, as lágrimas desciam, mas eu pedia para Deus: Deus, me dê dinheiro, literalmente dinheiro, para que eu consiga comprar um aparelho melhor. E nós íamos trabalhando, eu e meu esposo, para que nós conseguíssemos comprar um aparelho melhor. E assim foi.
conseguimos comprar um aparelho melhor. Esse aqui, amados, esse aparelho, 4.100. Vocês não têm ideia a felicidade que foi conseguir comprar um aparelho melhor. Ouvia roboticamente, mas melhor. Só que a tecnologia foi avançando. Consegui, pedindo para Deus dinheiro, comprei este aparelho para atender celular. Esse aqui, ó. Na minha mente do meu marido era a bênção. Afinal de contas, eu estava ouvindo melhor. Em 2021, aconteceu algo muito triste. Meu marido percebeu que eu estava ouvindo menos. E eu percebi que o mundo começou a escalar. Eu sou professora. A máscara, irmãos, a pandemia 2020 e 2021. Eu, Helena Maria, comecei a ficar em silêncio. A minha vida se tornou silenciosa. Como? Todo mundo de máscara, eu ouvindo menos. Como eu ia ler os lábios? Não tinha como eu ler os lábios. Eu comecei a recusar a sair de casa. Não precisava, eu trabalhava em casa, então não precisava eu sair. Meu marido me convidava para ir até o mercado. Eu não ia. Por quê? Se alguém conversasse comigo, como que eu iria responder? Eu estava ouvindo menos, cada vez menos, mesmo de aparelho. Irmão, Deus é tremendo, é algo na nossa vida que se a gente parasse, pensasse o que Ele pode fazer nas nossas vidas, nós não reclamávamos, nós deitava e levantava agradecendo. A nossa igreja de Ituverava, a igreja do Evangelho Quadrangular de Ituverava, eu tenho 2 pastores abençoados, pastor João Pavanello e pastora Márcia. Só que ele tem um filho em especial. Esse filho se chama Rick Pavanello. Você vai ter o prazer de conhecê-lo. Eu creio. É um menino de Deus, que foi usado pelo Espírito Santo de Deus para fazer na nossa igreja um culto chamado Culto Graça. E com isso, ele conseguiu uma equipe que abraçou essa causa, dando graça a que Deus fez nas nossas vidas. E ao término da pandemia, que graças a Deus está terminando, houve o primeiro culto graça. Esse primeiro culto graça, ele colocou um vídeo com testemunhos. E um testemunho que me tocou profundamente foi um testemunho de uma menina chamada Cássia Moreira. Ela deu o testemunho dela com uma autoridade que aquilo me tocou. Vocês lembram que eu pedia somente dinheiro e Deus me dava para mim comprar as tecnologias? Aquilo me tocou de uma forma, irmãos, sobrenatural. Deus falou no meu coração o testemunho daquela menina, uma menina que tem idade para ser minha filha. Deus usa quem Ele quer, da maneira dEle. Nós somos tolos em imaginar que é no nosso tempo, mas não é. É no tempo dEle, no momento dEle. Então Ele usou o pastor João, a pastora Márcia, para dar uma educação
espiritual para esse menino, que também tem idade para ser meu filho, Rick Pavanello, junto com a sua equipe, para fazer esse culto abençoado de agradecimento. Essa menina deu o testemunho que me tocou. Acabando o culto, eu cheguei no carro e profetizei algo para o meu marido, Flávio Henrique, que ele só disse o seguinte: amém. Chegando o segundo culto graça, parecia que eu estava na igreja, mas eu acredito que Deus estava me preparando para a minha bênção, o meu milagre. Dia 31 de outubro de 2021, terceiro culto graça. No terceiro culto graça, eu me comprometi de buscar uma irmã muito longe da igreja. Eu fui. Chegando na igreja, parecia que estava tudo muito diferente. Mas eu entrei, sentei no primeiro banco, irmãos. No primeiro banco. Quando eu assim dei por mim, eu olhei nos meus pés. Eu estava com o sapato sujo. Eu olhei na minha roupa, eu estava com uma roupa amassada. E eu ouvi, pelo Espírito Santo de Deus, algo dizer: venha como está. Então eu me calei. E eu fiquei naquele lugar, no primeiro banco, esperando o culto começar. Só que aquele dia foi um dia de luta. Choveu muito, demais. Naquela semana foi luta para a equipe Graça. Tudo era para não acontecer aquele culto. Tudo aconteceu muito confuso, eram enfermidades, eram muitos problemas, tudo dava errado. Mas Deus sabia o que Ele ia fazer aquele dia. Ele sabia que naquele momento, naquele dia 31 de outubro de 2021, o que Ele iria fazer. Ele sabia, porque estava escrito já. Só que eu precisava pedir certo. Amados, eu fiquei sentadinha e tudo dava errado. O Rick testava o som e esse som não dava certo. O baterista foi chamado de última hora. Tudo dava errado. Os Beck também teve cefaleia, dava tudo muito errado. E por ter sido um dia chuvoso, era um dia propício para ter menos pessoas, bem menos pessoas na igreja. Mas o povo foi chegando aos poucos, porque aquele dia era a pessoa certa, no momento certo, que tinha que estar naquele culto. É assim que eu penso. Amados, o Rick chamou uma irmã para passar o som. Ela se chama Suleima. Ela subiu ao púlpito e foi passar o som. Eles conversaram de costa, todo mundo de máscara. Eu não sabia o que estava acontecendo. E ela cantou um hino. Vocês lembram aquele hino? Quem mandou jogar a rede? Ela cantou. Só que o segundo hino, o céu se abriu. Ela cantou um hino que não estava no script. Parecia até que eles se falavam que aquele hino já havia cantado outra vez. Eu não sei direito o que estava acontecendo em cima daquele púlpito. Mas a Suleima cantou. E esse hino, naquele momento que ela abriu a boca para louvar o Senhor,
não cantar, louvar o Senhor, o meu corpo se tornou, amados, de uma forma que eu não, algo sobrenatural. Recebe a cura, recebe a unção. Eu percebi que algo estava diferente naquele momento, que ela cantou esse refrão. Eu percebi um barulho que eu nunca havia ouvido, escutado. Eu imediatamente tirei o meu aparelho auditivo e eu percebi, irmãos, como se tivesse uma explosão, algo sobrenatural, algo sobrenatural. Eu ouvi algo que eu nunca havia ouvido. O som limpo, um som sem ser robotizado. Eu não duvidei de Deus, mas eu fiz um teste. Eu coloquei a minha mão, o meu dedo, esse dedo, assim, ó. Aqui eu estava ouvindo aquele ouvido que eu tinha apenas 35%. Você tem noção disso? Amados, eu coloquei o dedo nesse ouvido, aleluia, nesse daqui. Esse ouvido que era zero, eu escutei literalmente, totalmente. Eu escutei limpamente. Eu ouvi tudo que estava acontecendo. Mas Deus é um Deus que Ele faz por completo. E naquele momento eu só sentia a minha carne tremer. Eu só sentia a minha carne tremer. Eu não conseguia falar. Eu não conseguia me mover. Eu não conseguia falar o que Deus tinha feito na minha vida naquele momento. Eu esperei pelo Espírito Santo de Deus quase acabar o culto. Eu procurei o meu esposo, aleluia, e disse a ele: marido, eu te falei que Deus iria me curar. Ele disse: como é que é? Como que é, Helena? Eu te falei que Deus ia me curar. Eu estou ouvindo. Ele falou: o que é que você está... O que é que eu estou falando? Como que é? Eu abri a minha mão. E dentro da minha mão, eu mostrei o aparelho auditivo, amados. Você tem noção disso? Eu mostrei este aparelho, irmãos. Este aparelho, que 10 anos eu era dependente. 10 anos eu era dependente desse aparelho. Eu só pedia para Deus para Ele me dar dinheiro para que eu ouvisse. Mas a Cássia Moreira disse que Deus curou a vista dela. Ela pediu para Deus. Aquele momento que ela falou, que ela pediu para Deus a cura, e Deus deu. Eu percebi, eu despertei que não era financeiro que eu tinha que pedir para Deus. E sim, amados, o milagre Deus fez na minha vida. Foram 10 anos de sofrimento, irmãos. 10 anos deixando as pessoas falando sozinha. 10 anos sendo humilhada, porque eu não ouvia. Eu perguntava novamente, tinha pessoas que não gostavam de repetir o que tinha falado. Tinha pessoas que me humilhavam, tinha pessoas que me pisavam, mas eu confiava em Deus, que Deus ia me dar, sabe o que? Dinheiro, irmãos.
Mas não era dinheiro que Deus tinha que me dar, a cura. E o momento que aquela menina contou que Deus tinha curado ela, irmãos, eu recebi a bênção para mim e pedi para Deus: Deus, eu quero ser curada, eu quero ouvir, meu Deus, eu não posso viver desse jeito. Eu pedi, irmãos, do fundo da minha alma, eu pedi do fundo da minha alma. Eu recebi aquilo com aquela convicção que Deus não ia me desamparar. Eu tinha certeza que Deus não ia me desamparar. E Deus não me desamparou. No dia 31 de outubro de 2021, eu voltei a ouvir. Eu ouvi, irmãos, eu escuto literalmente. A hora que acabou o culto, no término, eu subi em cima do púlpito. O Rick falou: que você tem para contar, porque meu marido falou para ele: a Helena tem que te contar algo. Irmãos, eu peguei o microfone, eu não conseguia chorar, eu não conseguia, eu só queria contar. E eu contei, irmãos, 10 anos de sofrimento. 10 anos de sofrimento. Orelha sangrando, falta de dinheiro para comprar aparelho, e eu só pedindo dinheiro, irmãos. Irmãos, você sabe que eu tenho que esse testemunho, o resto da vida eu tenho que contar esse testemunho. Porque às vezes você que está aí pede tanta coisa material e esquece de pedir o certo, que é uma cura de uma dor de cabeça que você tem, ou seja qual for. E eu, irmãos, eu pedi errado. Eu pedi errado, completamente errado. Irmãos, e eu contei naquele dia o que Deus tinha feito, o que Deus fez. E hoje eu te conto como é bom ouvir o barulho do vento, como é bom ouvir o barulho da chuva, como é bom escutar as vozes dos meus netos, como é bom conhecer a voz do meu marido, como é bom estar na igreja, escutar a palavra de Deus, ouvir isso. Irmãos, vocês não têm noção o que é isso. Às vezes você tem, não dá valor. Irmãos, em nome de Jesus, tenha fé, tenha fé. Peça com fé que Deus cura, porque Ele é o mesmo hoje, o mesmo ontem, será eternamente. Agora nós estamos em 2022, Ele continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo, Ele é o Deus do impossível. O meu ouvido não existia cirurgia. Ele não, para os homens não tinha conserto. Deus operou os meus 2 ouvidos. Eu fui fazer audiometria, eu escuto 100% de aquele que tinha 5%. Você tem noção do que é isso? Do poder que o nosso Deus tem? Eu tenho laudos, eu tenho tudo nas mãos, irmãos, que eu era uma deficiente. Hoje eu estou curada pela graça de Deus. Eu não precisei operar nada, Deus fez, porque eu pedi. Eu pedi do fundo da minha alma que eu queria ser curada, porque não tinha mais condições de viver daquela forma. E Deus me deu, irmão. Em nome de Jesus, não perca sua fé. Não perca sua fé. Não saia da sua igreja procurando algo em outros lugares. O seu pastor é bênção na sua vida. O seu pastor coloca, ele tem um canal que ele faz a coisa acontecer, a palavra.
Gente, em nome de Jesus, não desviem do caminho do Senhor. Não saiam procurando outras coisas, outros lugares. Crê somente. Deus me deu. Deus me curou. Ele pode fazer por você também. Em nome de Jesus. Amém.